A gente gostaria de agradecer a presença de todos aqui no evento Future ISP Olinda, um evento muito importante na nossa área de telecomunicações, na área de provimento de acesso e afins. E nós viemos aqui hoje trazer um assunto muito importante para vocês e muito interessante também, algo que não se ouve falar em todo lugar. Nós nunca ouvimos falar desse assunto aqui no Brasil, muito menos em evento e também em materiais em português, e é um assunto que pode agregar muito para vocês nas redes, nos provedores e nas empresas, tá, pessoal? Nós vamos falar hoje a respeito de sistemas embarcados em roteadores da linha Edge Router. Nós vamos estar explorando além das possibilidades que já foram ouvidas falar hoje. Essa é uma versão que a gente vai distribuir, liberar para todo mundo. É uma versão que a gente já tem em produção aí de um sistema Linux, um Debian Clean aí, para quem quer utilizar dispositivos Edge Router para outras funções que não só roteamento com o sistema original. Tá? Então, isso é um projeto da Network Education, que é uma empresa em sociedade minha e do Wesley. Particularmente, eu sou proprietário da Pacheco Tecnologia, o Wesley da Telecom. Tá? Sou instrutor oficial da Ubiquiti, para quem não me conhece, consultor em redes aí há mais de 14 anos, e agora junto com o Wesley, com a Network Education, que é a nossa divisão exclusiva focada em treinamentos. Tá? E além desse sonho, né, que é a Network Education, não só para nós, como para todos os alunos que já se certificaram conosco e também fazem treinamentos online, eu sou empresário da área de telecomunicações, sou entusiasta em redes, sou analista de sistemas formado pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e trabalho, além de ter também o meu próprio provedor de acesso. Então, todas essas informações que a gente leva, não só nos nossos treinamentos, como também nas palestras, são informações que elas são vividas diariamente, não são frutos de um laboratório ou de um experimento científico, não, elas são fruto do dia a dia, e é o que nós viemos apresentar aqui para vocês hoje. A motivação, pessoal, disso que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje, é ampliar a utilização de dispositivos Edge Router nas redes. Muita gente já ouviu falar do Edge Router, mas ainda não sabe do que ele é capaz. Muitos vendedores que têm esse produto em sua prateleira também não sabem como vendê-lo para o seu cliente, porque não sabe o que o produto é capaz de fazer, quais são as possibilidades. E também a falta de uma distribuição de fácil manutenção e uso em dispositivos Edge Router. Relembrando, assim como o Elisandro já falou, essa palestra ela envolve uma distribuição Linux que é instalada no Edge Router e você passa a ter um servidor Linux comum, enxuto, para vários tipos de aplicação. E nós vamos explicar como fazer e quais são as aplicações possíveis em cima do Edge Router. Isso aí. Então, além disso, quem faz, né, ou os poucos que fazem, não tornam isso público e muito menos a documentação em português não se acha, né, para esse tipo de aplicação. Então, a gente resolveu divulgar uma distribuição que a gente já usa e explicar, né, como se faz essa instalação nesses dispositivos. É uma coisa mais técnica mesmo, né, mas que a gente utiliza bastante e tem trazido bastante benefício para a gente. Tá? Basicamente, sobre o projeto, ele é uma distribuição Debian 8, tá? Plataforma MIPS 64 bits, que é a plataforma da Edge Router Lite. Tá? Tem 100% de compatibilidade com a Edge Router Lite, não tem nenhum driver que falta, nenhum módulo que falta. Tá? E algumas coisas que a gente fez só nela foi já trazer instalado algumas ferramentas que em todo provedor se usa, né? Ferramentas de rede, de diagnóstico, Petraf, MTR e algumas outras mais. Tá? É uma distribuição que essa versão é mantida pela Network Education e a gente vai ter aí algumas atualizações e a gente vai manter uma versão sempre online e atualizada desse projeto. Tá? Uma das vantagens, pessoal, em ter um sistema desse rodando numa Edge Router Lite é que você tem um Linux enxuto, sem processos ou pacotes ou dependências desnecessárias para o seu uso. Hoje o pessoal tem costume de pegar uma Edge Router Lite
e colocá-la para rodar como um servidor DNS recursivo. Beleza, funciona muito bem. Porém, o sistema original da EdgeRouter Lite, ele vem com vários outros pacotes que foram instalados e pré-compilados para o fim com o qual a Ubiquiti desenvolveu esse equipamento, que foi fazer tarefas de roteamento, concentração PPPoE, OSPF, entre outros. Não necessariamente para ser um servidor DNS. Então, a partir do momento que a gente coloca um Linux enxuto ali, a gente tira todos esses pacotes pré-compilados, todas essas dependências que talvez seriam necessárias para uma outra aplicação e começa a trabalhar com algo do zero, algo limpo. Uma das vantagens é a liberação de memória, né? Quem já tentou rodar algum serviço web em EdgeRouter aí já viu as dificuldades que é rodar quando se tem o sistema original, né? Então, outro problema é que quando se instala pacotes adicionais no sistema original, tu não pode atualizar o kernel, né? Então, geralmente o pessoal vai lá, dá um apt-get upgrade e aí quando rebuta, o equipamento não boota mais, né? Isso se dá, claro, devido à personalização de kernel da própria Ubiquiti, né? Já no Linux limpo, né, como ela é uma versão clean, isso aí tu pode fazer o upgrade, inclusive de kernel, e tu não vai ter problema com o teu equipamento parando ou deixando de bootar. E o mais importante é que a gente tem compatibilidade com pacotes padrão. A partir do momento que você tem um Linux enxuto, padrão, e não um sistema original feito pela Ubiquiti, você tem compatibilidade com pacotes do repositório apt-get. Então você pode dar lá um apt-cache search, procurar o pacote que você tem. Se tiver para a plataforma MIPS 64, é apt-get install, o nome do pacote, acabou. Não tem firula, não tem história. E uma desvantagem nesse caso é que quando você tira o sistema original da EdgeRouter, você perde a aceleração por hardware, porque a Ubiquiti, em parceria com a Cavium, que é o desenvolvedor dos chips de hardware de interface Ethernet do EdgeRouter, eles desenvolveram o offload, que é um processo de aceleração de encaminhamento de pacotes diretamente por hardware. Então os pacotes eles são tratados diretamente no chip de rede e não são encaminhados para a CPU da caixa. Então nesse caso, quando a gente instala um Linux Clean padrão básico, você perde o offload. É claro que tem o outro lado, né? Por exemplo, o offload, com exceção do PPPoE, ele só é efetivo para pacotes que atravessam a caixa, né? O offload ele não serve para nada de pacote que é em direção à caixa. Então, se tu vai botar um DNS, ter offload ou não vai fazer a diferença de desempenho, porque ele não age, né, quando o pacote é com destino à caixa. Então, perder a aceleração por hardware seria só em questão de encaminhamento de pacote e, claro, PPPoE, tá? E agora, explorando além das possibilidades da EdgeRouter, nós vamos ver algumas aplicações que podemos utilizar nesse modelo que está sendo proposto. Uma delas é um servidor web. Você pode ter um servidor web rodando Apache, PHP, Lite TPD, então você pode rodar um serviço web em cima de uma EdgeRouter com um Linux personalizado. Também sistemas de monitoramento, como Cacti, Observe, Zabbix, todos eles que rodam em cima de plataforma web e em cima de Linux, você também pode. Servidores DNS, como já é explorado por muitas pessoas, Unbound, PowerDNS, Bind, também Asterisk para centrais SIP, IFTOP, sistemas de monitoramento, de gerência, de teste de performance, de teste de RFC, Looking Glass, entre outros serviços. E também, é claro, todas as aplicações que você pode rodar em cima de uma plataforma Linux. A única questão que tem que tomar cuidado é a limitação do hardware, né? A gente tem um dual core com 500 MHz e 512 de memória, né? Então é claro que não adianta querer botar um servidor web para hospedar lá e fazer uma revenda de hospedagem numa Edge Lite, né? Mas casos com DNS aí, a gente tem 700 clientes por Edge rodando tranquilo. Hoje mesmo a gente viu um case com mais de 1.200 clientes por Edge rodando, tá? Vendo o lado de energia, espaço em rack,
1.800 Meirelles tem rodando numa Lite, mas o teu é com NetBSD, né? Com FreeBSD. Tá? Então, a única limitação mesmo nessa questão é respeitar os limites do equipamento, né? E aí nós temos alguns requisitos para essa instalação, né? Nós vamos entrar agora na parte técnica do negócio e alguns requisitos para a instalação dessa imagem numa Edge Router Lite. A gente precisa de um COM5, um conversor USB para serial, precisamos também de um cabo DB9 fêmea para RJ45, um pendrive classe 10, que é o recomendável, né, de 4 GB ou superior, tá? E, é claro, uma Edge Router Lite. Então, a gente teve um probleminha ontem no upload da última versão atualizada, graças à internet do hotel, né? Que é meio de praxe. Então, a gente vai divulgar essa semana a versão atualizada, talvez à noite já, um link lá na nossa página do Facebook, onde a gente vai já dizer onde vai ficar hospedado, enfim, tá? Aí aproveitem, curtam a página para também ficar por dentro de informações a respeito de treinamentos e também de atualizações dessa ISO personalizada. Para instalação, nós usamos nesse cenário um OS X, um MacBook na realidade. Então, os passos, pessoal, nós vamos explicá-los como é feito no OS X e também as instruções de como fazer em Windows e Linux, tá, pessoal? Então, basicamente, você precisa inserir o pendrive, abrir um terminal e verificar como foi montado a unidade, né? Então, basta dar um disk-util espaço list e nós vamos ver como é que a unidade ela foi reconhecida pelo sistema. Nesse caso aí foi como o disk 2, né? Então a gente precisa desmontar essas unidades que foram montadas para que depois a gente consiga fazer a cópia da imagem para dentro desse pendrive novo, tá? Isso a gente faz através desse comando unmountDisk, que também é um comando do disk-util, tá? Depois a gente pode disponibilizar o PDF dessa apresentação também, a gente pode até botar na página, né? Basicamente, depois de desmontada a unidade, uma vez baixada a imagem, basta que copiemos essa imagem que está no nosso computador para o dispositivo de mídia removível. Podemos usar o comando dd, que é muito conhecido por quem é do mundo Unix, dd if, o nome da imagem, off, o endereço de hardware do dispositivo de mídia removível onde ele vai ser instalado. Então, no caso aí, nós usamos o /dev/ o nome da unidade. Depois a gente precisa abrir a Edge Router e fazer a substituição desse pendrive original pelo novo, tá? O disco dela já é num pendrive com uma USB ali, então é bem fácil de se substituir, né? E tem a foto dela aberta já sem o pendrive e depois com um novo pendrive. Esse pendrive eu utilizei só para teste mesmo, mas estava com o Linux instalado e funciona tranquilo, tá? Depois a conexão do cabo serial, né, na porta console, que ela tem uma porta console específica para isso, né? E o comando para se acessar ela através dessa porta serial, já com a identificação de como geralmente é identificado, né, no OS X o dispositivo, o adaptador USB, né? Aí a partir de agora, uma vez plugado o cabo serial, você acessou via terminal, via console, é necessário modificarmos o parâmetro de boot para que a Edge Router Lite passe a bootar pelo novo pendrive que foi instalado. Então o comando está aí, tá, pessoal? Como já foi falado, esse PDF ele vai ser disponibilizado, porque não adianta passar aqui na apresentação e vocês irem embora e não terem o comando para referência, e a partir do momento que você alterou os parâmetros de inicialização, basta dar um save env, vai salvar os novos parâmetros de boot, botou para rebootar, ela já volta. Isso aí é só para alteração mesmo, dizer que agora deve ser bootado em outra partição que não é mais igual à do sistema original, tá? Depois, caso alguém quiser voltar, dá para reverter isso aí também sem problema nenhum, tá? Depois, com o comando reset, tu consegue reiniciar ela e aí é só aguardar um novo sistema operacional e inicializar com tudo funcionando
tudo certinho com o Linux personalizado por nós, tá? Aí uma imagem depois de quando ele botou, já logado, né? E a instalação no Linux ela é praticamente igual, tá? A única diferença é que o comando para desmontar, né, é diferente, mas isso quem trabalha com Linux já está bem acostumado, e que a porta serial também não é a mesma. Então, e no Windows, né, pode ser usado qualquer software de criação de disco, tem diversos aí, eu coloquei o Live Linux USB Creator, né, que é o mais utilizado, e para conexão com a Edge mesmo, via console, pode ser usado o PuTTY, que é o software mais utilizado aí por todo mundo, né. Aí nós temos as informações de login. Depois de instalado o sistema, tudo bonitinho lá, você está na sua Edge Router, você já não precisa mais do cabo console, tá? Porque ela já vem com o serviço SSH instalado e rodando na porta 2200, então você pode, pelo PuTTY, pelo console do seu Linux ou do seu Mac, acessar diretamente através do endereço 192.168.1.1 e usar o usuário e senha NetEducation. Lembrando que, como é um Debian e é personalizado, você tem a autenticação de 2 níveis. Então você vai entrar no usuário limitado, deu um sumenos, digitou a senha de root ali, NetEducation, você já está como super usuário da sua caixa, podendo fazer todas as alterações, configurações, instalar pacote, compilar ao seu gosto. A gente decidiu não deixar como root ou admin, muito menos o SSH na porta padrão, para evitar aqueles casos em que, né, o pessoal acaba não trocando e aí depois tem problema, tá? Pacotes pré-instalados aí, a gente tem Traceroute, MTR, DNS Stop e uma série de ferramentas úteis, né, para o dia a dia de quem lida aí com redes, principalmente em provedor, tá? Um fator importante é que a Network Education ela não dá nenhum tipo de garantia e nem suporte a essa distribuição, tá? A gente está liberando essa distribuição, que é a distribuição que a gente usa no dia a dia, mas a gente não tem condições de ficar dando suporte, né, a isso. A gente tem aí alguns clientes que a gente instala, tem outras versões, aí tem a versão do Meirelles, do Kleber, aí também de FreeBSD e NetBSD, que aí são versões mais comerciais e aí realmente produtos feitos e com garantia de quem desenvolve e etc. Essa é uma versão free para a comunidade, é funcional, é um presente nosso que a gente mantém e é a distribuição que a gente utiliza, tá? Só que não tem como a gente dar suporte disso, até porque não é o foco da Network Education, tá? Então, mais uma vez, agradecemos a atenção de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima.